Olá, querido, Pai seja convosco. Quero mais uma vez nessa noite compartilhar uma palavra de Deus para o teu coração, para os nossos corações. Tenho certeza que será uma palavra muito edificante, uma palavra especial e sobrenatural para as nossas vidas nessa noite. Amém? Gostaria de ler com os amados irmãos um trecho da palavra de Deus que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, eu quero ler com os irmãos do verso de número 10 até o verso 20, amém? Carta aos Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, por intermédio da sua doce, santa e poderosa palavra. Como crianças, Senhor, nos encontramos diante do Senhor nessa noite, prontos a sermos ensinados, redarguidos, admoestados, como lhe bem aprouver. Mas um pedido especial gostaríamos de fazer na noite deste dia. Que a tua palavra, que não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual foi enviado, venha se cumprir em nós, nas nossas vidas nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos, certos de que o Senhor sempre nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, na mensagem dessa noite, eu gostaria de falar acerca de inimigos invisíveis. E o Senhor, Ele me trouxe essa palavra ao coração durante o dia, no decorrer do dia. Nós temos vivido dias difíceis, temos vivido dias em que o mundo foi acometido por uma moléstia, pelo coronavírus, pelo Covid-19. E eu estava pensando nisso hoje, e pensando nas medidas para a prevenção, para que possamos conter a propagação do vírus, a contaminação. E enquanto eu pensava nisso, o Senhor falou ao meu coração que o coronavírus, ele é um inimigo invisível. Nós não conseguimos vê-lo, embora saibamos que ele existe, embora saibamos que ele é real, e saibamos também que ele é prejudicial, ele é danoso para as nossas vidas. E o Senhor falou comigo enquanto eu pensava nisso. Ele falou assim, existem inimigos invisíveis da nossa alma. E eu quero falar um pouco acerca desses inimigos invisíveis. E para isso, gostaria de me utilizar do texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos cristãos em Éfeso, à igreja em Éfeso, e ele vai dizer para eles que existem inimigos invisíveis, que o diabo, ele é o nosso adversário. Ele diz que ele vai nos dar um conselho. Ele vai dizer, o diabo, o nosso adversário, está tramando, criando ciladas contra a nossa vida. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso de número 8,
A Bíblia vai dizer, queridos, que nós deveríamos estar sóbrios e vigilantes, pois o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem tragar. E é justamente sobre esses inimigos que eu gostaria de falar nessa noite. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E quando o apóstolo Paulo fala sobre estes seres espirituais que são invisíveis aos olhos, mas que eles estão atuando e que eles estão procurando, tramando contra as nossas vidas para nos destruir, então ele vai mostrar para nós algumas coisas que nós deveríamos prestar atenção, alguns cuidados que nós deveríamos tomar ou ter para que possamos nos prevenir, para que possamos dirimir ou mitigar a ação do inimigo nas nossas vidas. O apóstolo Paulo começa dizendo a seguinte coisa à igreja em Éfeso. Ele diz assim: quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está dizendo para eles? Nesse versículo ele está falando, olha, busque a Deus. Qual é a forma de nós sermos fortalecidos no Senhor? É buscando a sua face, é buscando a sua presença. Então, na luta contra o diabo, nós precisamos estar em constante busca da face de Deus. Jeremias, no capítulo 29, o Senhor vai dizer que se nós buscássemos a Ele de todo o nosso coração, então nós o encontraríamos. Se nós buscássemos Ele de todo o nosso coração, Ele seria achado de nós. E é justamente isso que nós precisamos fazer. Buscar ao Senhor em todo o tempo, buscar ao Senhor de forma incessante. Buscar ao Senhor para que Ele venha nos fortalecer todos os dias em meio a essa guerra que nós estamos vivendo. Contra inimigos que nós não conseguimos ver, que são invisíveis aos olhos, mas que existem. E que estão tramando contra as nossas vidas. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é estarmos fortalecidos no Senhor, é buscar ao Senhor. A segunda coisa que ele vai dizer para nós é revestir-vos de toda a armadura de Deus. Bom, a armadura, queridos, ela é um equipamento de guerra. Ela é uma indumentária de guerra. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós deveríamos estar munidos ou vestidos da armadura de Deus, ele está nos dizendo que nós estamos em guerra. Ele está, mais uma vez, ratificando que nós estamos em guerra contra o inimigo. Porque ninguém vai se equipar de uma armadura senão para o fim de uma guerra, para uma luta, para lutar contra o inimigo. E quando ele fala acerca da guerra, ele vai dizer que existe um inimigo e nós já precisamos entender que nessa guerra, qual é o nosso inimigo? Nosso inimigo é um inimigo invisível, Satanás e os demônios. Principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. E aí agora, depois disso, depois de termos esse entendimento, precisamos entender também quais as armas que nós podemos usar contra ele. Porque se as nossas lutas e a nossa guerra são contra seres invisíveis, não são contra seres carnais, mas espirituais, precisamos entender também, como diz a palavra de Deus, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios 10:4, ele vai dizer que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. E eu queria falar um pouco dessas armas, das armas que nós temos para lutar contra o inimigo das nossas almas, contra o diabo e os demônios. O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, ele vai dizer para nós: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingindo-vos com a verdade. Por que ele está falando cingir? Quando ele olha para a armadura de um soldado romano, ele usava um cinto ou um cinturão. E esse cinto ou cinturão da armadura do soldado romano, ele servia para trazer para ele mais flexibilidade nas batalhas. Ele servia para sustentá-lo nas batalhas. E quando ele fala que nós devíamos estar cingidos com a verdade, ele está dizendo que a verdade é o que tem que sustentar os demais valores da nossa vida.
Na nossa luta contra o diabo, nós devemos estar fundamentados na verdade. O Senhor Jesus é a verdade. E é justamente Ele que vai nos fortalecer contra o diabo. Então Ele vai dizer, cingindo-vos com a verdade. Era o cinturão que dava sustentação e firmeza. A verdade é o que vai nos dar sustentação e firmeza contra o inimigo, contra o diabo. Ele vai dizer, ainda no verso 14, vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça da justiça, queridos, ela era responsável pela proteção do coração, da parte torácica do guerreiro, do soldado. Então, quando ele diz que nós deveríamos estarmos vestidos da couraça da justiça, está dizendo, guarda teu coração. E em meio à luta contra o diabo, que devemos guardar o nosso coração. A Bíblia vai dizer, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Guardando o nosso coração, queridos, a nossa emoção, preservando os nossos sentimentos. Pedindo a Deus que Ele venha guardar o nosso coração, porque é justamente a área que o diabo vai tentar atacar as nossas emoções. Porque quando falamos de coração, estamos diretamente falando de emoções, sentimentos. E é justamente nessas áreas que o diabo vai tentar atacar, nas áreas de fragilidade da nossa alma. E nós precisamos resguardar isso, guardar isso em Deus, vestindo então a couraça da justiça. Ele vai dizer, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Bom, quando ele fala de calçar os pés, ele está falando de uma sandália. Eu fui pesquisar e essa sandália era feita de 3 camadas de couro. Ela servia para evitar bolha nos pés. E na sua sola, ela tinha cravos de ferro. Existiam cravos de ferro na sola da sandália. Ela servia para dar sustentação e também servia como arma de ataque em um possível golpe por meio de chute do inimigo. E ele vai falar sobre isso. Calçai os vossos pés na preparação do evangelho da paz, das sandálias. O que ele está dizendo isso? Anunciar o evangelho. Caminhar com firmeza no anúncio do evangelho, da palavra de Deus. Lutando contra o inimigo das nossas almas, pregando o evangelho. Com firmeza, com intrepidez. Ele vai dizer no verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, queridos. Nós devemos usar o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. E eu não sei se você já pesquisou acerca disso, mas antigamente, em meio às guerras, eles usavam uma arma chamada zarabatana. E essa arma, ela servia como instrumento de sopro. E eles sopravam, então, os dardos. E esses dardos, normalmente, eles eram inflamados. O que isso quer dizer? Eles eram envenenados em suas pontas. Provavelmente com venenos de cobra ou com qualquer outro tipo de veneno. E esse veneno, ele ia causando a paralisia daquele que foi atingido e o levando a óbito. Então ele vai dizer que o escudo da fé é o que vai nos proteger contra os dardos inflamados do maligno. E que dardos são esses? Palavras, queridos. Setas que são lançadas contra a nossa mente para tentar nos paralisar, para tentar roubar a nossa fé, dizendo que nós não vamos conseguir, dizendo que não vai dar, dizendo que não tem como. Então ele vai dizer que a nossa fé é o escudo contra estes dardos, porque quando o diabo vier lançando os seus dardos, as suas falácias, as suas mentiras, então nós vamos embraçar o escudo da fé, que está fundamentada na palavra de Deus. E vamos dizer, olha, diabo, ainda que você diga que não, ainda que você tente me levar à morte com as suas
os seus ardis, com as suas palavras contaminadas, cheias de veneno, de malícia, de malignidade, de maldade, você não vai conseguir, porque eu estou fundamentado na palavra de Deus e a minha fé está fundamentada na palavra de Deus. Então, quando ele vier, queridos, para tentar te atacar com esses dados, com essas palavras de fracasso, de derrota, com essas mentiras, que possamos estar embraçados no escudo da fé, que vai nos proteger contra essas palavras, essas mentiras do diabo. E se nós, queridos, não tivermos com o escudo da fé, e se esses dardos conseguirem, então, tocar o nosso coração, a nossa mente, eles vão nos levar à paralisia e, posteriormente, à morte. Não é assim que funciona, queridos? Quando uma palavra contrária do diabo chega até a nossa mente, quando nós damos lugar a ela, quando nós não a combatemos com a fé em Cristo Jesus, quando nós não nos defendemos com o escudo da fé contra estes dardos, contra as mentiras do diabo, os sofismas do diabo, então eles alcançam a nossa mente. E aí o diabo consegue nos convencer que a sua mentira é uma verdade. E aí nós vamos nos paralisando ou nos deixando paralisar pelas palavras dele. E até que então nós vamos permitindo que os nossos sonhos morram, que os nossos projetos morram. Mas que nessa noite nós possamos estar embraçando o escudo da fé. E que quando o diabo vier lançar palavras contrárias, certas, palavras que tentam roubar a nossa fé, minar a nossa fé, que nós possamos nos defender com uma fé que está em Cristo Jesus, fundamentada nele. Que nós possamos verdadeiramente não dar ouvidos às palavras do diabo. Que a nossa fé em Deus e nas promessas que Deus não fez não sejam suprimidas ou reprimidas pelas falácias do inimigo. E isso só vai acontecer se nós estivermos usando o escudo da nossa fé. Porque ainda que o diabo venha falar ao nosso coração, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E a convicção ou prova daquelas que se esperam ou se acreditam. Ele vai dizer, usai também o capacete da salvação. O capacete, queridos, ele protege a cabeça. E por que ele fala do capacete? Ele está ligado ao raciocínio, à tomada de decisões. E ele vai falar do capacete da salvação. O que ele está querendo dizer? Ou qual é a analogia que ele está traçando aqui? Assim, a nossa salvação nos protege da interferência maligna na nossa mente. Quando nós temos a nossa salvação em mente, ou quando priorizamos isso, a nossa salvação é a que protege a nossa mente das interferências malignas. Que possamos estar munidos do capacete da salvação. Que nós possamos estar, sempre que formos tomar uma decisão, porque mente fala de tomada de decisões. Sempre que formos tomar uma decisão, que levemos em conta se a decisão que estamos por tomar, ela pode atrapalhar na nossa salvação. E para isso, é necessário que tenhamos domínio próprio. Porque o domínio próprio vai nos levar a dar uma pausa, a frear os nossos comportamentos, aquilo que nós vamos falar, aquilo que nós vamos fazer, levando em consideração que dependendo da decisão que nós tomarmos, isso vai influenciar diretamente no processo da nossa salvação, da salvação da nossa alma. Então, por isso, que possamos estar munidos do capacete da salvação. E ele vai concluir dizendo, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Interessante que ele diz aqui, quando ele vai falar da palavra de Deus, ele vai traçar uma analogia entre a palavra de Deus e a espada. Por que a espada, querido? Quando o guerreiro, quanto mais tempo ele tiver de treinamento com a espada, maior será a sua expertise. Ele vai ficar mais hábil, mais habilidoso. Quanto mais tempo de treinamento, melhor vai ser o seu manuseio com a espada.
E quando o apóstolo Paulo faz isso, ele está nos admoestando a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, a mergulhar na palavra de Deus. E quanto mais tempo de leitura da palavra de Deus, mais conhecimento. E quanto mais conhecimento, nós teremos estaremos mais instrumentalizados contra o diabo. Quanto mais nós buscarmos, mais aperfeiçoados seremos na sua palavra. O apóstolo Paulo vai escrever em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Manejar dentro desse contexto pode ser aplicado da mesma forma que o guerreiro maneja a sua espada. E para que possamos manejar bem a palavra de Deus, precisamos lê-la, precisamos conhecê-la. E eu queria fazer uma pergunta retórica. Será que nós conhecemos bem a palavra de Deus? Será que nós temos dedicado tempo à palavra de Deus e à leitura da palavra de Deus? Porque o tempo que nós dedicamos na leitura vai determinar o quão hábil nós nos tornaremos contra o inimigo. Lembremos que quando o diabo tentou a Jesus, ele o tentou na palavra. E Jesus o respondeu na palavra, porque Jesus é a própria palavra. Então, quanto mais conhecimento da palavra, estaremos mais prontos na luta contra o diabo e os demônios. E ele vai concluir dizendo: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando com perseverança. Então ele vai dizer mais duas coisas, ele vai nos dar mais dois conselhos. Ele vai dizer para que nós possamos vigiar contra o inimigo e para que nós vivamos uma vida constante de oração. Sabe, queridos, quando o Senhor ele criou o mundo, ele criou debaixo de princípios. E nós sabemos que na nossa vida existem coisas que nós devemos trabalhar com medidas. Não pode ser muito, não pode ser pouco. Tem que ter uma medida exata. Mas se existe algo na palavra de Deus pela qual ou para a qual Deus não impôs limites, é na oração. Ele vai nos dizer: orai sem cessar. E nessa luta contra os inimigos invisíveis, é de suma importância que nós estejamos em constante vigilância e em oração no Espírito. Que nós possamos entender, querido, por meio dessa palavra, que nós estamos em meio a uma guerra, lutando contra inimigos invisíveis. Embora não sejam perceptíveis aos olhos naturais, eles estão em todo o tempo, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas que nós possamos estarmos firmes, buscando a Deus e nos instrumentalizando, levando em consideração tudo que o apóstolo Paulo nos ensinou por intermédio da carta que ele escreveu aos Efésios. E a Bíblia vai dizer para nós em Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, estarmos firmes, que possamos nos revestir da armadura de Deus. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Nos revestirmos da armadura de Deus, para que possamos vencer estes inimigos invisíveis, Satanás e os demônios, que estão tenazmente tentando contra as nossas vidas, contra nossas casas. Que nós não possamos estar despercebidos contra este inimigo. Eu queria te convidar agora a fazer uma oração. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. A tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor possa, nessa noite, despertar-nos quanto ao fato, Senhor, de que nós estamos em meio a uma guerra. Muito embora sejam inimigos invisíveis, eles não deixam de ser inimigos. E eles estão tramando contra as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, então, estarmos munidos da armadura de Deus. Que nós possamos seguir os conselhos, Senhor, do apóstolo Paulo,
pelo qual ele vai admoestar a igreja em Éfeso, e não só a eles, mas também a nós, Senhor. Que nós não podemos, Senhor, vacilar contra o inimigo das nossas almas. Porque ele não tem brincado de ser diabo. E ele está bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas que nós possamos, Senhor, estar hoje cheios, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua face, revestindo-nos, Senhor, de toda a armadura de Deus, para que possamos vencer o inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. O Senhor continue abençoando a tua casa, a tua vida. Que a paz do Senhor seja convosco. Deus os abençoe grandemente. A paz seja convosco.